noite. Boa noite. Agora ficou bom, né? Então, acho que todos estão sentindo essa mesma felicidade, não é mesmo? De podermos estar novamente em nossa casa espírita, nesse momento maravilhoso de aprendizado, nos adequando às novas regras, mas com certeza muito feliz por podermos estar aqui, não é mesmo? Não estou vendo o sorriso não, mas estou vendo muitos olhinhos assim brilhando, né? Sinal de felicidade. Então vamos fazer a nossa oração, agradecendo ao Mestre Jesus, mais esse momento em que estamos juntos, em nome do seu Santo Evangelho. Obrigada, Mestre, te agradecemos imensamente e pedimos, saibamos sempre uma forma, uma maneira de nos entregarmos aos seus ensinos, ao seu amor. Que a espiritualidade maior possa nos amparar neste momento, no melhor aprendizado possível. Ser conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Então, hoje, a gente vai dar continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde estamos estudando o capítulo 5, né? Dando uma olhada no capítulo 5. E hoje a gente vai falar do esquecimento do passado, que é o item 11. Tá? A gente está falando um pouquinho de cada vez, que estamos fazendo um tempo mais curtinho, né? Então, para dar tempo da gente ver. Pode passar. Para a gente entender esse tema, esquecimento do passado, a gente vai entrar, né, um dos ensinamentos mais louváveis do Espiritismo, que é a reencarnação, não é? Que a gente não morre, a gente apenas desencarna e passa para o plano espiritual. E que isso é uma lei natural, é uma lei de Deus natural, a que todos passamos para evoluir. Tranquilo, né? Para todos os espíritas, mas nem para todos da humanidade. Esse aprendizado está bem claro, né? Muitos ainda contestam isso, será que existe mesmo? E por incrível que pareça, o esquecimento do passado é o que muitos usam para contestar a lei da reencarnação. Porque quem não acredita na reencarnação usa qual o principal argumento? Se eu vivi outras vezes porque eu não me lembro. Se eu vim do mundo espiritual porque eu não me recordo. Não é? Então, é o principal argumento que muitos usam para contestar a reencarnação. Mas nós sabemos que todos nós vivemos aqui em vários corpos diferentes, em locais diferentes, muito erramos, muito acertamos, tivemos com isso muitas experiências e lições, porque isso é natural, faz parte da nossa evolução. Nascer várias vezes para muito aprender, para à medida que formos errando, aprendemos a acertar e irmos assim evoluindo. E que isso nunca se perde, jamais. Tudo o que eu aprendi aqui, desde os primórdios, das minhas primeiras encarnações até hoje, faz parte de mim, não é? Faz parte. Tudo está em mim. Eu sou o produto de tudo aquilo que aprendi até hoje, de todas essas vidas que eu passei. E nunca vou perder isso. Aí volta a questão, e por que eu esqueço tudo então? É assim? Então por que eu não estou lembrando? Não é que a maioria de nós não se lembra? Algumas pessoas se lembram, mas é uma pequena minoria, e às vezes lembram só os vislumbres, né? Na maioria das vezes nós só achamos, eu sou assim, eu acho que eu era isso, eu acho que eu era aquilo, né? E o mais legal de tudo é que todos nós sempre fomos princesa, rainha, não é assim? Presidente, comandante, não é assim? Todos nós sempre fomos isso, é interessante, né? É uma brincadeira, tá, gente? Mas muitas vezes as pessoas acham isso, né? Doidinho para descobrir o que foi, para falar que foi alguém muito importante para a Terra. Mas nós sabemos que não é isso que importa, não é mesmo? Nós aqui já estamos num grau de aprendizado que sabemos que não é isso que importa. Pode passar. Então, a respeito do esquecimento do passado, ficam muitas perguntas. Se o homem viveu antes, por que não se lembra?
lembra das existências passadas, como pode aproveitar a experiência adquirida nelas? O que adiantou eu reencarnar tantas vezes se eu não lembro o que eu aprendi? Se não recorda o que fez ou o que aprendeu no passado, cada existência não seria para ele qual a primeira vez? Não estaria ele desse modo sempre a recomeçar? Se eu não me lembro, eu estou começando tudo de novo, a vida inteira, aprendendo tudo de novo. Nossa, aqui tem que aprender a ler, tem que aprender a escrever, tem que aprender a andar, tem que aprender a falar. Todas as vezes é desse jeito. A reminiscência das existências anteriores perturbaria ou melhoraria as relações sociais? Se a gente se lembrasse, né, para o nosso relacionamento com o próximo, seria bom ou seria ruim? As lembranças da vida passada seriam realmente necessárias para a vida atual? Será que eu realmente precisaria lembrar e isso do esquecimento do passado só me atrapalha? Vamos ver se com esse item de hoje a gente consegue esclarecer algumas dessas dúvidas. No livro que é Espiritismo, Kardec diz: o espírito não perde nada daquilo que adquiriu no passado. Ele não esquece senão a maneira pelo qual adquiriu a experiência. Olha que interessante, a gente não perde nada. Fica tudo gravado no nosso subconsciente. Fica tudo gravado no nosso perispírito. Fica tudo lá registrado, tudo que aprendemos. Então a gente só vai perder como a gente adquiriu aquela experiência. Como é que era a minha vida? Como é que foi? Exatamente o que é que eu fiz para aprender isso? A gente esquece quando está aqui reencarnado. Mas tudo está lá, ó, registrado na gente. Nada se perde. Deus, em sua imensa sabedoria, sabe muito bem o que é melhor para nós, como crianças espirituais que somos. O conhecimento excessivo do passado ofuscaria as pessoas. Olha a sabedoria divina. Se a gente lembrasse todo o nosso passado, a gente não estaria preparado para conseguir não se perturbar. Ficaríamos imensamente perturbados. Porque, gente, não éramos exatamente anjinhos. Estamos em fase de aprendizado. Então, muito erramos. E se agora estamos aqui, vendo ainda que temos muito erros, podemos avaliar o que aprontamos lá atrás. E não foram coisas pequenininhas, não. Não foi com o pé para alguém tropeçar, coisinhas assim, não. Foram coisas graves. Se não tivéssemos feito coisa grave, não estaríamos aqui em expiação, não é mesmo? Não estaríamos aqui para provar que consertamos. Então fizemos coisas graves. Isso nos tornaria imensamente perturbados. Se quando, gente, lembramos coisas dessa existência ainda, estamos tentando melhorar, já não nos dá culpa? Já não nos dá remorso? Dificuldade do auto-perdão? Muitas vezes caímos até em depressão, porque não conseguimos conviver com esse eu do passado cheio de erros. Isso nos faz sofrer, sabemos que ainda demos tantas quedas, ainda fazemos tantas coisas erradas. Imagina se lembrássemos tudo. Como ficaríamos? E o Evangelho, a fala do Evangelho é essa, ó. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho, e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Gente, a gente tem dificuldade de perdoar aquele que está aqui do nosso lado, que fez uma coisinha para nós, né? Imagina nos nossos relacionamentos anteriores, sei lá em que idade vivemos, lá na idade medieval, com guerras e mortes, assassinatos, como isso nos traria perturbação. Imagina só a situação, você receber um bebezinho, né? Sou mãe, quando o meu bebê nasce, eu olho para a carinha dele e vejo aquele que muito mal me fez. Vou conseguir amá-lo? Ou se não, vejo aquele a quem eu fiz muito mal. Que sofrimento, que dor. Não é? Nossa, ele está aqui com esse problema porque eu destruí a outra vida dele. Conseguiríamos, gente? Aguentaríamos isso? Seria muito sofrimento. Sem contar que o nosso orgulho é tão grande ainda que vai que éramos mesmo um rei. Vamos achar que todo mundo está aqui para nos obedecer. Né? Vai que éramos mesmo um grande comandante. Vamos querer comandar todo mundo.
Eu aqui na minha situação, né, de qualquer outra profissão normal, mas eu acho que eu sou melhor que todo mundo, porque afinal de contas eu já fui, né? Então não estamos preparados. Pode passar. Agora o processo, como acontece esse processo de esquecimento? O espírito que já viveu inúmeras experiências reencarnatórias, quando inicia o processo de ingressar em um novo corpo carnal, sofre gradualmente esquecimento do seu passado espiritual. Ao nascer no mundo físico, desperta para uma nova vida, com possibilidades de reescrever a sua história. Então a gente já sabe que esse processo de esquecimento do passado, que ocorre quando o espírito está preparando para reencarnar, né? Aí ele vai reencarnar, ele já sabe que vai reencarnar. Aí começa um processo na espiritualidade, né? De começar a esquecer o passado. Né, através de energização, passes ali, ele vai apagando o passado gradualmente, né, o que eles chamam de uma perturbação que ocorre quando o espírito vai reencarnar, para que quando ele nasça, ele tenha possibilidade de reescrever sua história. Aquilo tudo de aprendizado já está lá no consciente dele, já está tudo registrado. Então ele vai ter a possibilidade de escrever outra história, de ter o livre-arbítrio de escrever outra história. Porque se ele lembrasse do passado, aquilo ia atrapalhar ele demais. Porque ele ia ficar o tempo todo julgando o outro, ou julgando o outro, ou se fazendo de vítima, ou com dó do outro e se fazendo de culpado, né? Então, para nós que ainda temos muitos erros a consertar, seria muito difícil essa percepção do passado. Pode passar. Para reencarnar, os espíritos passam por um processo preparatório, que varia de acordo com a evolução de cada ser. Cada tipo de reencarnação relaciona-se com o grau de lembranças da vida passada que o reencarnado terá. Então, gente, dependendo de como está a nossa evolução, a gente tem vários preparos para reencarnar diferente. A gente pode ter reencarnação compulsória, que é quando a gente está tão no erro, tão perdido, lá no mundo espiritual, tão sem saber aprender, só no erro, cheio só de sentimentos errados e ações erradas. Então a gente reencarna compulsório. Os nossos mentores mesmo escolhem para nós onde vamos nascer, como será a nossa vida, porque lá no mundo espiritual a gente não vai conseguir aprender nada, tal é o nosso nível de revolta, de ódio, de rancor, e a gente renasce sem escolher como reencarna, né? Sabedores que somos, depois que a gente reencarna, a gente continua com o nosso livre-arbítrio. O compulsório é só a reencarnação, tá? As nossas atitudes aqui é por nossa conta. Não vai achar que compulsório é a vida inteira, não. É só para reencarnar. Depois a gente tem a liberdade de aproveitar aquela oportunidade e aprender. Tem a reencarnação proposta. São aqueles espíritos assim que já sabem mais ou menos o que tem que fazer, que errou, que tem que consertar. Ele está mais ou menos ciente, mas ele não está muito seguro ainda. Então, o amigo espiritual, os mentores espirituais, junto a ele, vão escolher. Aí ele fala, você acha que deve ser assim? Aí os mentores falam, não vai ser muito bom para você, faz assim, né? Então, ali de comum acordo, ele reencarna. E tem a reencarnação, gente, livre, que é a reencarnação dos espíritos superiores. Eles reencarnam em missão e eles mesmos ali que escolhem, né, como vai ser a vida deles aqui. E essa reencarnação, essa lembrança do passado é proporcional a esse tipo de encarnação. Ou seja, quem tem reencarnação compulsória dificilmente vai lembrar qualquer coisa do passado, porque está muito apegado ao mal. Quem tem a reencarnação proposta vai ter alguns vislumbres de acordo com a necessidade dele. E quem tem reencarnação livre não tem barreiras para ele, tá? Então, um espírito, né? A gente fica imaginando Jesus, né? Que a gente é nosso guia modelo, então a gente sempre usa ele de modelo. Ele já não tinha nada que barrasse, ele sabia o que ele estava fazendo aqui, tudo que ele viveu, tudo ele sabia. Então, nós ainda vamos chegar nessa reencarnação livre. Vai depender o quê? Da nossa evolução. Se a gente, né, já tiver consertado os erros piores, se estiver ali tranquilo no que vai fazer. Pode ter alguns de nós aqui em reencarnação livre, né, gente? Com certeza. Não sou eu, mas...
No esquecimento das existências anteriores, sobretudo quando foram amarguradas, há efetivamente algo de providencial e que atesta a bondade e sabedoria do Criador. Funciona como proteção aos seres ainda desprovidos de estrutura psíquica, que lhes permitiria assimilar os conteúdos das vivências passadas sem se perturbarem, né? Então é proteção, é amparo divino, é misericórdia divina a gente não se lembrar dos nossos grandes, da nossa vida passada, já que tivemos mais erros que acertos ainda, né? Não é julgando ninguém, mas pela nossa condição, né? A gente sabe, eu falo por mim, tá, gente? Pode passar. Por que esquecemos? Se não lembrássemos de nossas vidas anteriores, nossa evolução seria mais difícil, já que seríamos capazes de reconhecer nossos antigos adversários e vítimas. Renasceriam rancores e continuaríamos tropeçando. O esquecimento é uma ferramenta de evolução espiritual. Uma ferramenta que nós precisamos, né? Então, muitas vezes a gente fica, queria tanto saber quem eu era, queria tanto, né? Será que seria bom para a gente mesmo? E no Evangelho está escrito assim, ó: frequentemente o espírito renasce no mesmo meio que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que eles haja feito. Se reconhecesse nelas a quem odiara, guiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Então, realmente, atrapalhar muito. O perispírito abarca nossas lembranças de vidas passadas e podemos dizer que é o responsável por não perdermos nossas memórias e nossa identidade espiritual. Então sabemos, né, que somos compostos por 3 partes quando estamos encarnados: corpo, físico, perispírito e nós, né, o espírito. Então nesse corpo que nos acompanha, o corpo espiritual, o perispírito que nos acompanha, tudo fica registrado, tá? Tudo, desde que fomos criados por Deus, fica registrado no nosso perispírito. Quando deixamos nosso corpo atual, somos essencialmente espíritos. E nesse momento conseguimos nos lembrar de tudo aquilo que é necessário, com mais clareza do que quando estamos encarnados. Então, quando a gente desencarnar, a gente pode lembrar das outras vidas. É claro, gente, dependendo também da nossa evolução, né? Se a gente desencarnar meio desequilibrado ainda e for lembrar, vai virar um tumulto, né? Então, quando a gente desencarna, a gente vai lembrando de acordo com que aquilo vai nos ajudar. Se formos um espírito já mais evoluídos, né, mais tranquilos, podemos desencarnar e já lembrar das outras vidas e falar: ufa, fiz tudo certinho dessa vez, né? Mas se a gente não tiver feito, vai ficar um pouquinho apagadinho ainda por misericórdia divina. Não existe, portanto, esquecimento permanente, mas tão somente uma interrupção temporária de nossas recordações. Claro que a lembrança completa de todas as existências só ocorrerá quando estiver bastante evoluídos, pois nem todos estão prontos para suportar, mesmo que desencarnados, as revelações do passado. E o Evangelho nos fala o seguinte: aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta que, no dia seguinte, nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. Aí ele faz o Evangelho faz uma comparação com o sono, né? Mesmo que durante o sono ali a gente não está dormindo, não está lembrando o que aconteceu, mas quando a gente acordar, a gente lembra. Então é a mesma coisa. Mesmo que durante a reencarnação a gente não se lembre, quando a gente desencarnar, se a gente já tiver condições, a gente vai poder lembrar até quais reencarnações aí do passado. Podemos lembrar? Nos casos que seja necessária e útil a recordação de existências pregressas, tal ocorre naturalmente, através de lembranças espontâneas, ou mesmo induzidas, sutilmente por desencarnados habilitados. E pode ocorrer também nas reuniões mediúnicas responsáveis. E pode acontecer durante o sono. Então a gente pode lembrar sim, se for útil para nós.
Não é porque a gente fica pedindo, eu queria saber quem foi meu marido, só pode ter feito muito mal para mim, quem foi nesse filho aqui meu. Não é isso não. Se for útil para nós, se estivermos passando por uma situação que ter esse vislumbre do passado vai nos ajudar, a gente vai acontecer naturalmente, como acontece com muitas pessoas, né? Muitas pessoas falam, nossa, tive um sonho, ou na reunião mediúnica me falaram, né? Ou me lembrei aqui. Então, se precisar para nos ajudar, naturalmente vai acontecer. Olha o que nos fala o Evangelho. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação. Mas na falta de uma recordação exata, que ele poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aurem nesse instante de emancipação da alma, se o sabe aproveitar. Então, gente, aqui rapidinho, porque nem é o momento, a importância do sono, da gente fazer a nossa oração, né? Da gente fazer nossa meditação, de nos prepararmos para o sono. Porque nesse momento do sono pode nos acontecer muitas coisas boas. O nosso anjo espiritual vem nos contar alguma coisa, vem nos amparar, nos esclarecer. Vamos lá no mundo espiritual estudar, aprender um monte de coisa. Vamos nos lembrar de coisas do passado que vão nos ajudar no presente. Então esse momento do sono é importantíssimo. Mas se a gente só nem lembra de rezar, nem lembra de fazer o bem, quando a gente dorme, vai fazer mais besteira, tá, gente? É o que a gente vê nos livros, né? A gente dorme e aproveita para continuar fazendo coisa errada. Então, esse momento do sono é muito importante a gente se preparar. E como é que a gente vai saber, gente? Não vou lembrar de nada, só vou lembrar esporadicamente. E normalmente não vou lembrar de nada. Como é que eu vou saber? Olha o teu presente. Se queres saber como foi teu passado, olha o teu presente. Tudo que passamos hoje é resultado do que fomos ontem. Ajuda aí, gente, senão sai errado de novo. Então, gente, a nossa vida não acontece assim, ao acaso, não. Deus sabe direitinho o que temos que passar para consertarmos, sobretudo para aprendermos a fazer a coisa correta. Então, vamos ver o que a gente passa hoje. Se eu passo hoje situações que me exigem paciência, humildade, exige de me silenciar, aceitar, é porque na outra encarnação eu era totalmente o contrário daquilo. É para eu aprender. Porque depois que eu tiver aprendido, eu não vou nem saber se estou passando aquela situação. Não é assim que acontece? Né? Às vezes uma pessoa fala assim, nossa, mas que falta de paciência que me deu com aquela mulher falando. Aí o outro olha e fala assim, por quê? Tranquilo. Ele tem a paciência dele já, né? Paciência não se perde, se tem, não tem problema. Então, olha o que a gente está passando. Das tribulações que suporta, das expiações e provas, deve concluir de que foi culpado. Não acontece por acaso. Aquela perguntinha que a gente adora fazer, meu Deus, por que estou passando por isso? Coitado de mim. Não é assim que a gente faz? Eu, uma pessoa tão legal, estou passando por isso? Não adianta se fazer essa pergunta. Podemos ter certeza que, se estamos passando, é que precisamos. Ou tropeçamos no passado, ou tropeçamos nessa mesma. Não importa, o importante é aprendermos, não é? Se eu errei agora, ou se eu errei na outra, não importa. O importante é eu consertar, aprender e mudar aquilo. Da natureza dessas tribulações, do estudo de suas tendências instintivas, apoiando-se no princípio que a mais justa punição é a consequência da falta, pode deduzir seu passado moral. Suas tendências más lhe ensinam o que resta de imperfeito a corrigir em si. Então é simples assim, gente. Não precisa da gente perguntar nada, querer saber nada. Vai que a gente quer saber e se estrepa muito mais, né? Hoje em dia tem muita regressão, né? O pessoal tem os métodos de fazer regressão. Alguns voltam até o útero, outros voltam em encarnações passadas. A gente precisa tomar muito cuidado, levar muito a sério. É a mesma coisa da comunicação com os espíritos, né? Podemos nos comunicar, mas levando a sério. É para o bem, é para a coisa certa, é para a coisa justa. Se fizer isso por pura curiosidade, se fizer isso por brincadeira, ou pode ser enganado, ou pode sofrer muito por descobrir uma coisa muito chata. Ou pode fazer o outro sofrer, né? Então, não justifica. Justifica
né? Se você está precisando, está com um problema, um profissional acha que seria bom para você, é certíssimo, né? Todo recurso que Deus nos dá nos ajuda. Mas cuidado para não fazer isso com brincadeira, porque pode nos fazer sofrer muito mais. Aí o Evangelho diz, para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas priva-nos do que nos seria prejudicial. Então vamos ouvir a nossa consciência, tá? Nossas tendências, né? Eu tenho tendência a tal coisa, é isso que eu tenho que corrigir. Seja lá o que eu fiz dela no passado, não importa. Se importasse, Deus fazia eu lembrar. Se eu não estou lembrando é porque não importa. É caminhar para frente e fazer a coisa certa. Pode passar para a gente encerrar. Olha que interessante, gente. Muitas vezes precisamos nos esquecer do passado, tanto desta como de outras existências, para estarmos inteiramente ligados no agora, em que nos é possível viver e agir plenamente na construção de um destino mais feliz. É o que a psicologia nos ensina, né? Às vezes a gente fica ali, né, sofrendo com 1000 problemas ali emocionais por causa de um fato. A gente tem que esquecer aquele fato e caminhar para frente. Então, se a gente tem que caminhar para frente a partir dessa mesma encarnação, para que eu vou querer lembrar a outra lá atrás? Se Deus já me deu né, essa coisa maravilhosa, digamos assim, que é o esquecimento do passado. Se Ele já me fez renascer com esse trunfo nas mãos, para que eu vou ficar, né, querendo revirar o passado? A gente vê que a psicologia trabalha basicamente com isso, não é? Esquecer os traumas da infância, esquecer isso, esquecer aquilo, esquece, toca para frente, né? Aprende, vai em frente, nos ensinando isso o tempo todo. Quem dirá com as coisas de outras vidas? Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar toda a sua atenção. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Então, gente, espero que tenhamos, né, tido esse esclarecimento da importância do esquecimento do passado, para a gente se tranquilizar quanto a isso, né? Deus não nos fica perguntando o que fizemos, né? Ele quer saber o que faremos a partir de agora. E é isso que temos que fazer. Porque a partir do momento que aprendemos o bem, que fizemos a coisa certa, que nos corrigirmos, nem para Deus não importa o que fizemos. O que fizemos lá foi aprendizado também. Certo ou errado faz parte do aprendizado. É da agora para frente. Então, não importa o nosso passado. Importa o nosso presente, o nosso futuro. Não é mesmo? Então, vamos encerrar, que estamos em cima da hora. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, pedindo aos nossos mentores que nos acompanhem aos nossos lares, que nos acompanhem em nossa noite de sono, atendendo cada um de nossas necessidades. Que abençoe toda a nossa semana, fortalecendo em nós a bondade, o amor e a fé. Seja conosco, Jesus amado, hoje e sempre, que assim seja.